Vamos mergulhar numa história. Uma carta de quase 2000 anos, lá do livro do Apocalipse, que traz uma das broncas mais diretas e, olha, até chocantes de todo o texto. A imagem é forte, né? É visceral. A gente lê isso e na hora se pergunta, mas o que é que uma comunidade inteira pode fazer para provocar uma reação tão extrema assim, de nojo mesmo? Para a gente entender a resposta, não adianta pensar em teoria. A gente precisa viajar no tempo para um lugar real, a cidade para onde essa carta foi enviada, a antiga Laodiceia. Então, ser morno, a gente logo pensa que é estar no meio termo, né? Nem bom, nem ruim. Mas nesse contexto, a ideia é bem diferente. E muito pior. É uma condição de autossatisfação, de complacência espiritual, que se torna metaforicamente enjoativa. Em outras palavras, era uma comunidade que tinha perdido o propósito, sabe? Perdeu a sua utilidade, se tornou ineficaz e, por causa disso, simplesmente intragável. E é aqui que a história fica fascinante. Para captar toda a força das metáforas usadas na carta, a gente precisa conhecer um pouco da cidade de Laodiceia. Primeiro ponto. Laodiceia não era uma cidade qualquer. Era um polo financeiro poderosíssimo. Pensa numa espécie de Wall Street daquela época, onde viviam os multimilionários do Império Romano. E não era só dinheiro. A cidade também era um centro de conhecimento, com uma faculdade de medicina de fama mundial. Eles eram especialmente conhecidos por um colírio, um remédio para os olhos, que era exportado para tudo quanto é canto do império. E para fechar esse trio de sucesso, Laodiceia era um polo da moda. Eles produziam uma lã preta super brilhante e caríssima, que era o tecido preferido da elite. E aqui a gente vê o choque de realidade. A imagem que a cidade tinha de si mesma era de riqueza, saúde e de estar super bem vestida, mas o diagnóstico espiritual que a carta trazia era o extremo oposto disso. A grande sacada da carta é justamente essa. Ela usa os próprios símbolos de sucesso de Laodiceia para desconstruir todo esse orgulho. Percebe o problema? Toda essa riqueza material gerou uma autossuficiência espiritual muito perigosa. Eles eram tão ricos, tão capazes, que na prática eles não sentiam mais que precisavam de Deus para alguma coisa. Mas a carta não para só na crítica pesada, não. Para cada um desses problemas, ela apresenta uma cura simbólica e muito específica. Olha que interessante a simetria aqui. Para cada fonte de orgulho mundano, a carta oferece uma contrapartida espiritual. É um convite claro. Troquem essas riquezas que acabam por aquelas que são de verdade, que são eternas. E então, depois de toda essa advertência, de todo esse diagnóstico duro, o tom da mensagem muda, assim da água para o vinho. A bronca coletiva se transforma num convite surpreendentemente pessoal e íntimo. A imagem é de uma força incrível. A figura central da fé está do lado de fora da sua própria igreja, batendo na porta, pedindo para ser convidada a entrar de novo. Isso mostra que, mesmo naquele estado de reeleição, a porta para a restauração continua aberta. Só que a responsabilidade agora muda de foco, deixa de ser do grupo e passa a ser de cada um. É preciso ouvir a batida e tomar a atitude de abrir a porta. No fim das contas, a carta Laodiceia funcionou como um espelho. É uma alerta que atravessa os séculos sobre o perigo de a gente confundir sucesso material com saúde espiritual. E a pergunta que ela fez há 2000 anos continua ecoando até hoje. Será que a imagem que a gente tem de nós mesmos bate com a realidade?